Atos 26, do 9 ao 18, diz assim a palavra do Senhor. Na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno. E assim procedi em Jerusalém, havendo eu recebido autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e contra estes dava o meu voto quando os matava. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar, e, demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, os perseguia. Com estes intuitos, parti para Damasco, levando autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho fora, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que comigo iam. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor me respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e firma-te sobre os teus pés, porque por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais te envio, para lhes abrir os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Amém? Queria então compartilhar com os irmãos esse trecho da palavra do Senhor. E nós vamos falar sobre a luta travada por aquilo que realmente vale a pena, né? Então, algumas vezes eu creio que você já ouviu um conceito, uma ideia, que normalmente a gente luta, a gente se esforça, a gente gasta tempo com aquilo que a gente ama. Certamente você já ouviu isso, que a gente desprende mais força, mais energia com aquilo que a gente quer, com aquilo que mais chama a nossa atenção. E esse conceito, ele é verdadeiro, né? Mas e o cristão? A gente se esforça da mesma maneira como a gente se esforça nas coisas do nosso dia a dia? Me parece que a gente, de certa forma, pensa numa dualidade, que uma coisa é o meu comportamento na igreja e outra coisa é a minha rotina, o meu comportamento no dia a dia. Então, nesse texto de Atos 26, que hora a gente leu, Paulo, ele está fazendo a sua defesa perante o rei Agripa, né? E o contexto desse texto aqui de Atos, ele remonta lá desde o capítulo 7, que você conhece, né? Ali, na morte de Estevão, o primeiro mártir, a Bíblia fala que Paulo estava ali, Saulo, né, na ocasião, estava ali presente, consentindo com a morte de Estevão. Aí, em Atos 9, do 1 ao 9, a gente vê o relato da conversão de Paulo, que é esse mesmo aqui, né? Indo ele para Damasco, com o intuito de perseguir os santos, os crentes, ele teve um encontro com o Senhor Jesus, tá certo? E depois em Atos 22, do 1 ao 11, o mesmo relato. Paulo está fazendo a sua defesa, né? E novamente ele fala do seu processo de conversão. Até chegar aqui em Atos 26, né? Em que, apresentando a sua defesa, ele está dizendo ali tudo o que aconteceu com ele. Então, com base nesse texto e com a misericórdia de Deus, eu gostaria de compartilhar com os irmãos nessa noite algumas lições para a nossa vida. E a primeira é: qual é a motivação que você faz e como você faz, né? E a gente tira isso lá do texto, no versículo de número 9, quando ele diz: na verdade, a mim me parecia
que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno. Então aqui, é claro que estamos nos referindo à nossa vida cristã, né? Nosso zelo, a nossa determinação para com o Senhor nosso Deus e a sua palavra. A gente pode perceber que Saulo, ele era sincero, ele era convicto, ele era determinado e ele era operante naquilo que ele fazia. Quando você lê esse mesmo texto lá em Atos 9, fala que ele respirava ameaças contra os discípulos do Senhor Jesus Cristo. O texto ele usa essa palavra que ele respirava ameaças, querendo nos dar uma ênfase, porque o respirar nosso ele é constante, a gente não para de respirar. Então quando o texto diz que Paulo respirava ameaça, você pode entender que constantemente, a todo momento, ele queria perseguir, maltratar, injuriar e matar os cristãos, né? Então, quando Paulo fazendo a sua defesa ali perante o rei Agripa, ele já tinha, naquele momento, ele já tinha consciência dos atos que ele tinha praticado no judaísmo, né? Sendo ele fariseu, né? Então, ele diz assim: a mim me parecia, quer dizer, ele não tinha dúvida nenhuma do que ele devia fazer como fariseu. Ele não tinha dúvida nenhuma dos atos que ele tinha que praticar, ainda mais recebendo autorização, né, das autoridades religiosas da época para tal coisa. Agora, e nós? Por que fazemos o que fazemos da forma que fazemos? Principalmente na igreja, principalmente na nossa vida cristã, a forma como nós nos relacionamos com Deus, o nosso papel como crentes, né? Como nós nos relacionamos com os não crentes. Certamente a gente faz da maneira que faz, porque como Paulo, a forma que ele fazia, porque ele acreditava e tinha convicção que o que ele estava fazendo era a coisa certa a se fazer, tá certo? Porque não é possível a gente ter uma prática, uma conduta, sem ter convicção que essa prática e conduta é a correta a se fazer. De outra forma, né, se a gente não tivesse convicção de que a forma que a gente está agindo, se comportando, vivendo, pensando, falando, não é a correta, ora, o que a gente faria? Mudaria, não é isso? Mas Paulo aqui, ele tinha tanta convicção que o que ele estava fazendo era o correto a fazer, que ele continuava, né? Então, com muita certeza, sinceridade e verdade, ele acreditava cegamente que tinha que praticar o que ele praticava contra o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele não só achava, mas praticava e tinha certeza, pois dessa forma ele fora ensinado. Então Paulo aqui, irmãos, ele vivia e lutava por uma causa. Ele lutava por um ideal, né, que foi ensinado para ele na sua vida inteira. E ele não só vivia pela causa do farisaísmo, né, mas era como se fosse um ofício para ele. Para ele, ele não tinha outras preocupações externas. Nada importava para ele, desde que ele fizesse o ofício que ele tinha que fazer, que aqui na ocasião era fariseu, praticante, perseguidor dos cristãos. Então o que a gente aprende com isso, né? Nós somos cristãos, servos do Senhor Jesus Cristo, fomos comissionados a isso. Nós agimos e praticamos no nosso dia a dia com essa ênfase, com essa convicção, com esse zelo por Deus e pelas coisas do Senhor. Você já parou para pensar quantas oportunidades nós temos todos os dias para decidir entre o certo e o errado? Entre decidir em ficar bem com todo mundo, mas algumas vezes desprezar a palavra de Deus, ou honrar o Senhor e muitas vezes ficar ruim com todo mundo. Esse é o nosso objetivo como cristão.
Nós fomos comissionados para isso. Então, na nossa cabeça, no nosso coração, na nossa mente, não pode haver essa dualidade. Que eu me comporto de uma forma em determinados lugares e de outra forma em outros lugares. Muito ao contrário. Paulo, sendo zeloso na sua lei, ele fazia e praticava tudo com muito ardor. E o segundo ponto é a forma como Deus opera na sua soberania. Está lá nos versículos 13, 14 e 15, né? Que diz: ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho fora, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor me respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Saulo estava indo para fazer aquilo pelo qual ele fora comissionado. Só que Deus tinha um plano diferente para a vida dele. Porque Deus é Deus, Deus é soberano, Deus pode todas as coisas. Então aquele que controla todas as coisas, Deus, aquele que sabe todas as coisas, aquele que tudo pode, ele não só trata com a vida de Saulo questionando: por que me persegues? Mas também se revela a ele como Senhor. E nesse texto diz que ele ordena o que ele deveria fazer. Vejam só, a Bíblia não nos dá nenhuma margem para a gente tentar interpretar de uma outra forma ou fazer algum tipo de interpretação. Se Paulo, por exemplo, poderia ou não aceitar aquela visão. Se Paulo ou não argumentou com Deus naquele momento. Se ele poderia ou não dar atenção à voz de Deus e continuar a fazer o que ele fazia. Afinal de contas, ele era fariseu. Muitos dos fariseus já tinham rejeitado o Senhor Jesus. A Bíblia diz que ele respirava ameaças de morte contra os cristãos. Mas o texto é bastante enfático acerca do chamado de Deus, da autoridade de Deus e da obediência de Saulo, quando ele diz: quem és tu, Senhor? E Jesus responde: eu sou Jesus a quem tu persegues. E aí Jesus fala: dura coisa é para você lutar contra aquilo que você não pode lutar. Dura coisa é você lutar contra aquilo que é correto, né? E aqui, irmãos, recalcitrares contra os aguilhões era uma expressão proverbial da época, baseada na imagem do boi, né? Que dava coices contra a própria aguilhada, como, né, com que o boiadeiro domina. Então, o que quer dizer isso aqui? É como se o boi, né, o cavalo ali, ele quisesse se livrar do agrilhão, aquela ferramenta que vai aqui nele, que quando ele está se desviando do curso, o que o boiadeiro fazia? Dava nele. O que ele fazia? Voltava para o curso, né? Então, essa é a imagem aqui que a gente deve ter em mente quando Jesus está dizendo: Saulo, Saulo, dura coisa é para ti recalcitrares contra os aguilhões. E assim muitas vezes também não é a nossa vida, irmãos. Quando nós gastamos tempo, quando nós gastamos dinheiro com as nossas coisas, com as nossas vidas, gastamos tempo demais com o nosso trabalho, com aquilo que a gente gosta, e não sobra tempo para Deus. Muitas vezes não sobra tempo para orar, e a gente vai achando que tudo vai bem, e na hora que o problema chega e aperta, a gente sofre porque deixamos a nossa vida com Deus em segundo, ou até mesmo, às vezes, em terceiro plano, né? A gente pode pensar nesse texto o quanto temos lutado contra os nossos agrilhões, contra aquilo que nos fere, contra aquilo que nos faz mal, contra aquilo que nos afasta de Deus, com o orgulho, a vaidade, os nossos conceitos, as nossas razões, e não lutamos com a mesma intensidade pelas coisas do Senhor nosso Deus e do seu reino. Eu fico impressionado como a gente é limitado no nosso conhecimento de Deus. Como a gente é limitado no conhecimento da palavra de Deus e do próprio Senhor Deus. A gente gosta de viver
e falar que Deus é soberano. Não é verdade? Que Ele é supremo, e Ele é. Que Ele controla todas as coisas, e Ele controla. Que nada pode nos afastar da mão de Deus. É verdade. Mas também, muitas vezes a gente está lá, tomando as nossas decisões, fazendo o que a gente quer, a hora que a gente quer. E se der tempo, eu tenho tempo para com Deus. Eu fico pensando no que muitas vezes a gente acredita, né? Eu brinquei com o pastor Domingo, falei, pastor, o senhor não vai cair? Na minha mensagem eu falo um pouquinho de livre-arbítrio, né? Ele fala assim, fala, o pastor Carlos vai falar, ele é mais duro que eu. Aí eu fico imaginando como os crentes, nós muitas vezes, né? A gente fala do livre-arbítrio, dizendo que a gente pode decidir o que quer, a hora que quer, da forma que a gente quer. E por outro lado, a gente também diz que Deus é soberano, que Deus controla todas as coisas, que nada acontece se não for da vontade de Deus, que não cai um fio de cabelo da nossa cabeça se não é da vontade de Deus. Mas por outro lado, a gente quer sustentar o livre-arbítrio muitas vezes. Agora, e o livre-arbítrio no caso do não crente? No caso daquele que não é salvo? Ele diz que tem livre-arbítrio para quê? Para viver uma vida inteira sem o Senhor Jesus? Para viver a eternidade inteira longe do Senhor nosso Deus? Que livre-arbítrio é esse? Que eu decido não Deus, e decidindo não Deus, se é que é o homem que decide, né? Ele vive uma vida inteira de tormento, longe de Deus, nas trevas, onde o próprio Senhor Jesus disse que lá haverá ranger de dentes. Para quê? Saulo fazia o que fazia com perseverança, com zelo, com convicção. Mas no dia que o Senhor nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo, interviu na vida dele, apareceu com ele e disse, por que me persegues? Ele não teve condição nenhuma de dizer, mas Senhor, eu não posso escolher outro jeito, eu não posso escolher outro caminho. E muitas vezes assim é com a gente quer escolher outro jeito, quer escolher outros caminhos, e em outra conta a gente diz que Deus, Ele é soberano. Uma coisa que nós precisamos como crentes é reconhecer o senhorio de Cristo na nossa vida. Como que é? É isso mesmo que você quer dizer? Sim. Precisamos reconhecer o senhorio de Cristo na nossa vida, onde eu entendo e vivo de forma que a minha vida pertence ao Senhor Jesus. O meu tempo pertence ao Senhor Jesus. As minhas decisões pertencem ao Senhor Jesus. Eu não posso fazer o que eu quero, a hora que eu quero, quando eu quero, e ainda dizer que o Senhor Jesus é soberano na minha vida. Nós precisamos nos submeter totalmente ao senhorio do Senhor Jesus Cristo, orando dia e noite, né? Pregando a palavra de Deus, sendo zeloso e sendo fiel. Por isso, em terceiro lugar, irmãos, a gente tem uma obra para batalhar, e essa obra ela não é nossa. Olha lá o texto que diz, versículo 16 e 17, né? Jesus ali dizendo para Saulo, mas levanta-te e firma sobre os teus pés, porque por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios para quais te envio. Então, quando Deus chama, Ele salva. E quando Ele salva, Ele nos capacita. Para quê? Para um propósito. E esse propósito é de honrar e glorificar o seu santo e bendito nome. É para isso, né? Aqui no texto, Jesus diz a Paulo, levanta e firma os seus pés. Ali na ocasião, Saulo, né? Porque para isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas que viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda.
E aí a gente conhece a história da vida de Paulo, registrada na Bíblia Sagrada, né? O que Deus fez por meio dele e com a vida dele. Tá certo? Então, lembre-se, irmãos, aqui nessa ocasião, né, quando Paulo faz sua defesa, ele já tinha ali todo o decurso da sua vida passada. Então ele sabe como o que Jesus fez na vida dele, como Deus é soberano, como Deus é fiel, como Deus controla todas as coisas. Por isso que ele pôde, diante do rei Agripa, estar convicto da sua fé em Cristo. Fazer a defesa, não dele mesmo, mas a defesa do Evangelho. E o que você vê mais hoje em dia é nós crentes nos defendendo. Não há uma defesa constante pela causa de Cristo, mas é uma defesa pessoal. Pessoal, como se Deus não pudesse nos defender, como a palavra dele diz. Perceba que visão, né? Jesus disse a Paulo que o livraria do povo e dos gentios, e Paulo estava certo disso. Ou seja, irmãos, olha que interessante, né? Quando Jesus vai ter com Saulo ali, ele disse para ele que o protegeria dos gentios e dos judeus. Agora, olha para a vida de Paulo. O quanto esse homem sofreu, o quanto esse homem foi açoitado, quantas ameaças de morte. Não é verdade? Mas ele tinha a promessa de que Jesus o livraria. E livraria do quê? Será que o nosso conceito de livramento hoje não está meio deturpado? Em que muitas vezes a gente não consegue sofrer uma injúria, sofrer uma afronta, a gente é meio, né? Mas Paulo aqui, ele sofreu na carne tudo que um homem poderia sofrer. Mas ele tinha a promessa de que Jesus o livraria. Então, que livramento é esse, né? Porque nós temos dificuldade de pensar e viver dessa forma. A gente gosta muitas vezes de... E aí, né? A gente gosta muitas vezes de ouvir assim: foi embora 2016, agora chegou 2017. É como se na virada do ano ali alguma coisa mágica fosse acontecer, tudo de ruim ficou para trás e agora nós estamos cheios de novas esperanças. Mas quem é a esperança do crente? Jesus. Quando a gente vê o mundo indo de mal a pior, quando a gente vê o Brasil corrupção em cima de corrupção, o que o crente tem que dizer? Graças a Deus. Porque a Bíblia fala que o mundo ia de mal a pior. A Bíblia não fala que quando virasse o ano as coisas iriam melhorar. Muito ao contrário. Por isso, irmãos, o nosso desafio nessa noite é que a gente possa confiar na soberania e providência de Deus. Que os nossos olhos fiquem fixos no Senhor, vivendo nesse mundo, é claro, mas almejando coisas para o Senhor Jesus Cristo. Eu tive uma experiência essa semana que eu queria compartilhar com os irmãos. Estava aqui, né, trabalho aqui perto, aí me ligou um cliente 6h20 da tarde, pedindo um relatório. Aí eu já estava ali com o computador aberto e comecei a pegar o relatório que ele queria. Primeira coisa foi orar, né? Falei: Senhor, permita que exista esse relatório, né? Porque o meu serviço é rastreamento. Se o rastreador funciona, tem relatório. Se não funciona, não tem relatório. Daí eu falei assim: Senhor, por favor, permita que tenha um relatório. Aí abri o sistema, tinha um relatório. Graças a Deus. Aí comecei a extrair o relatório. Aí das 7 horas eu não tinha conseguido, das 8 horas eu não tinha conseguido, das 9 horas eu não tinha conseguido, e o cliente ligando a cada meia hora: cadê o relatório? Cadê o relatório? Cadê o relatório? Aí consegui metade do relatório, isso já era 10h15. Aí pensei: eu vou para casa. Lá de casa eu continuo pegando esse relatório. Fui para casa e lá em casa eu continuei extraindo esse relatório do cliente. Aí deu meia-noite, 1h da manhã, 2h da manhã. Quando foi 2h15 eu terminei o relatório e mandei para o cliente. Aí me veio um pensamento: por que você não tem esse mesmo zelo para com a minha palavra? Por que você não tem esse mesmo desprendimento, essa mesma preocupação
comigo e com a minha palavra. Com o seu cliente, é claro que você tem. Ele te paga todo mês. Você depende que ele pague pelo serviço. Então é claro que você vai ter essa preocupação de querer atender o seu cliente, de querer agradar o seu cliente. Porque se você não fizer isso, qual o risco que você corre? Perder o seu cliente. Mas por que comigo você não tem esse mesmo zelo, esse mesmo desprendimento? Quando dá, você ora. Ou muitas vezes ora deitado e dorme. Lê a Bíblia, né? Parece que fez aquele curso de leitura dinâmica. E me veio esse pensamento nisso. Por que você não tem esse mesmo zelo com as minhas coisas? Então, irmãos, quais são os aguilhões que nos incomodam? Quais são os aguilhões que nos impedem de viver uma vida honrando e glorificando o nome do nosso Senhor Jesus Cristo? Porque os aguilhões estão por aí. Se a gente andar direitinho, ele não incomoda, como no boi e do cavalo. Se a gente desvia, ele vai incomodar, né? Então, o que tem nos impedido de entender e conhecer de fato, né, quem é o Senhor nosso Deus, o que Ele merece, qual é o direito dele, que é todo, que é pleno. A gente não tem direito a nada e escolha nenhuma, porque a obediência, ela transforma a nossa atitude. Olha o que Paulo diz no versículo de número 19. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Paulo recebeu um chamado e ele pôde testificar depois, diante do rei, que ele não foi desobediente à visão celestial. E é assim que o crente precisa viver todo dia, toda hora, todo momento, não sendo desobediente à visão celestial. Paulo estava como quem querendo dizer assim: olha, rei Agripa, eu não peguei o meu chamado e coloquei em segundo plano. Eu não dei prioridade para o meu trabalho e fui fazendo minhas redes e minhas tendas, e quando dava eu pregava. Não. Ele está dizendo assim: eu não fui desobediente ao meu chamado. E nós temos um chamado. Nós temos um chamado. E eu gostaria de compartilhar com você Efésios 2:10. Ele diz assim: olha, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. E o contexto de Efésios 2:10 ele é maravilhoso, porque ele começa lá no versículo 8 dizendo que pela graça nós somos salvos mediante a fé. Isso não é da gente, soberania total de Deus, isso é dom de Deus. Aí ele fala que não é de obras, para que ninguém se glorie, né? E aí ele vem nesse 10 dizendo que nós somos feitura de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras que Ele preparou de antemão para que andássemos nela. O que tem nos separado do amor de Deus? O que tem nos separado da presença de Deus? Da confiança em Deus? Quais são, irmãos, os agrilhões que devemos tirar da nossa vida que nos impede de ter uma vida completa, intensa, para honrar e glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo? Quando você orar e clamar a Deus para que Ele, na sua infinita graça, bondade e justiça, te ajude a andar mais próximo de Jesus. Eu falei: Deus, eu vou pregar esse texto aqui quarta-feira, Deus. Quarta-feira está os fiéis lá. Quarta-feira é o povo que busca o Senhor em oração. O Senhor me dá esse texto para pregar? Irmãos, Deus quer fazer uma obra na nossa vida. Deus quer tirar do nosso coraçãozinho essa preocupação que a gente tem com as coisas desse mundo. Deus quer tirar do nosso coração essa preocupação que a gente tem com as coisas do amanhã. Se a gente vai perder o nosso emprego, se a gente vai perder o nosso negócio, se o cliente vai cancelar serviço,
se eu vou ter o dinheiro para pagar as contas ou não no final do mês. Deus quer mostrar para a gente hoje à noite que Ele é Deus, que Ele é soberano, que não importa o que a gente pensa, que a gente faça, que a gente diga, Ele é Deus. Mas por outro lado, Ele também está dizendo para a gente que não adianta eu pedir oração e dizer com a minha boca que Ele é Deus, que Ele é soberano, mas na hora de tomar a decisão a favor de Deus e das coisas de Deus, eu tomo a meu favor. Entende? A gente precisa experimentar de Deus uma nova realidade. A gente não tem condições de controlar as coisas que acontecem ao nosso redor, não, irmãos. As coisas vão acontecendo pelo mundo afora e a gente não tem nem ideia, a gente não tem nem noção. Mas a gente serve a um Deus soberano, a um Deus poderoso. Para de brigar com Deus. Para de querer fazer a coisa do seu jeito e da sua maneira e ainda depois você achar que está tudo certo. Não está certo. A palavra de Deus ela é muito clara. O Senhor Jesus Ele é soberano. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor. E o que Ele requer de nós é que a gente seja encontrado fiel. Fiel a Ele. Fiel à sua palavra. Não fiel a mim mesmo, aquilo que eu acho que eu devo fazer. Pensa nisso. Gaste tempo com o Senhor nosso Deus. O Senhor Deus se revela a nós por meio da sua palavra. Então gaste tempo com a palavra de Deus. Não faça leitura dinâmica. Não faça oração ali de 2, 3, 5 minutos e está muito bem. Não queira estar próximo a esse Deus como Paulo. Então Paulo, antes de ser o Paulo cristão, ele era o Saulo fariseu. Mas ele empregou a mesma força, o mesmo zelo, o mesmo desprendimento quando ele era fariseu e depois quando ele era cristão. A diferença agora é que ele não estava lutando sozinho, ele estava lutando com o Senhor. E quantas vezes a gente nos pega lutando sozinho? Porque a gente acredita que é autossuficiente. Faça uma decisão nessa noite de querer ser mais zeloso para com Deus e com a sua palavra. Brigue com você mesmo. Brigue com o seu coração. Brigue contra o seu cansaço. Brigue contra o sono. Brigue contra a televisão. Brigue contra o filme. Mas gaste tempo na presença de Deus. Porque é um tempo que vale a pena. Vamos orar.